De volta com o Educador em Entrevista, eu converso nessa primeira parte do programa com os representantes do grupo teatral Plenitude, né, que representam também o Espaço Fernando Faro. Rodolfo, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, obrigado. Obrigado à TV Educadora pela oportunidade aí de divulgar nosso calendário de ações. Também o Ariel. Ariel, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Um bom dia para todo mundo. Bom, retomam as atividades agora, Rodolfo, né? Vamos falar um pouquinho da grade de ações, das atividades que o espaço oferece. Sim, o grupo, na verdade, retornou há 15 dias atrás já, né? E essa semana, no sábado, a gente inicia aí um projeto que a gente tem, que é o Persona e Personinha, que são oficinas aí de iniciação teatral, oficina de atores. Então, já começa aí mais um novo ciclo de projeto aí com a sua 10ª edição no Persona e a 9ª turma do Personinha. Uhum. Quando se tem essa estrutura aí, né, já está em várias edições, né, quando a gente pensa no Persona. Exatamente. A quantidade de anos iniciais, no caso, ela era mais reduzida, né? No caso do Persona, eram 2 vezes por ano quando iniciou, porque era só 6 meses, e aí estendeu para 8 meses, aí teve uma duração maior, por isso que está entrando na 10ª. E só corrigindo, é a 7ª turma de Personinha, desculpa, eu falei 8ª, perdão. Uhum. E a mesma coisa, o Personinha vem nessa extensão também. A única diferença é a faixa etária, que atende a cada uma desse público-alvo, né? Uhum. E falando do perfil de cada público, né? Quem se encaixa em cada uma das oficinas aí? Sim, até o Ariel depois vai poder fazer um adendo melhor sobre isso, mas a gente inicia os trabalhos hoje, além das outras atividades, o Personinha com 9 anos, de 9 a 13, e Persona de 14 até hoje, até a terceira idade. A gente não desmembrou ainda. Está sendo feito um estudo para ver uma demanda, uma análise, para ver se vai ter uma procura interessante para esse público também. Uhum. Ariel, e tem essa questão também, né, do perfil de público, né? Acho que cada turma tem as suas características, então o trabalho também se encaixa um pouquinho em cima da turma. Exatamente. Aí, no caso, até as construções de espetáculo também, a forma de trabalho, às vezes você tem que sentir a turma primeiro para ver como você vai trabalhar, no caso. Às vezes é uma turma mais agitada, outra mais calma, aí você tem que estar percebendo para poder estar trabalhando todos. Uhum. Quando se tem essa questão de introdução, também é uma questão para a pessoa ver de fato se gosta, né? Porque às vezes a pessoa imagina uma coisa e é muito diferente a prática aí do teatro, né? Exatamente. No caso, você chega, porque eu quero ir para Globo, eu quero TV, cinema. Eu falei assim, não, pessoal, calma. Aqui é um primeiro passo, no caso, que aí é desconstruir alguns paradigmas também, né? Da ideia do que se tem de teatro e inserir uma forma diferenciada, né? Que é a nossa forma de trabalho com teatro mesmo. Uhum. Desde a forma de postura em palco, a respiração, os elementos que compõem, desde a estrutura física até como se constrói uma personagem, fazer uma análise de texto, utilização de voz. Perfeito. Falando também das outras atividades, né, Rodolfo? Depois da criação do espaço, além do Persona e do Personinha, vocês começaram com outras atividades. Exato. O objetivo do espaço é trabalhar as 4 linguagens da arte, né? Então a gente leva o carro forte nosso, que é o teatro, né? O nosso direcionamento maior. Depois a gente conseguiu com o Lucas Verri uma parceria na parte de música e musicalização também com crianças aí entre 7 para 8 anos, até 9 anos. E a gente está batalhando para trazer um pouco de dança agora, né, para esses próximos anos ainda. Esse ano acho que ainda não vai ser assim possível por conta da infraestrutura, mas está sendo feita uma análise já de expansão. E a gente teve o ano passado algumas exposições no espaço. Né? Começou com uma exposição na Semana do Carnaval, quando não teve nenhum movimento assim de desfile de rua, digamos dessa forma, que foi o trabalho das pinturas do Silvio Craco. Depois tivemos uma exposição do Leandro Siena, né, passa um olhar dele em Minas Gerais, e a gente procurou fazer alguns trabalhos que acaba levando a criança, o adolescente, o público em geral, a conhecer um pouco mais dessas vertentes artísticas aí. Perfeito. Rodolfo, falando das demais atividades aí, vocês têm feito muitas parcerias também para que essas atividades se realizem e o espaço está à disposição também para essas parcerias. Sim, exatamente. Como eu citei do Lucas Verri na questão do violino aí para
trazer a vertente de música. Esse ano, com o pessoal da RN Crio, né, na pessoa do Adir e o Pedro Drop. O Pedro, ele também professor de artes, ele vem aí para fazer um projeto de expansão dele, de extensão, dentro da linguagem aí que ele vai trabalhar em N situações, mas ele quer começar, que é o forte dele, que é o grafite, né? Então ele vem trazer um pouco explicar um pouco dessa arte que todo mundo leva para um lado que é vandalismo, que é pichação, e vem justamente trazer uma linguagem diferenciada disso, como que é esse olhar, um olhar também dentro da formação acadêmica dele, e depois tem umas outras oficinas também que ele quer incorporar. Então, primeiramente, a gente vai fazer meio por módulo, como ele vem trabalhar um pouco da arte, então vem a história da arte, vem trabalhar um pouco do grafite, e aí o próximo módulo depois ele vai passar. Até para a gente ver também, Luciano, a questão de a gente falar muito de planejamento de demanda, né? Porque a gente não sabe, vamos concretizar de fato, a gente quer criar um curso que tenha permanência dentro do espaço, que traga uma novidade para a cidade, sim, assim como foi o teatro. Que a gente já tenha aquela garantia, que atenda principalmente todos os públicos, independente de classe social, que a gente foca muito nisso. Pode ser pessoas que não tenham condições financeiras de arcar com um curso, ou quem tenha. Essa é a nossa intenção. Acaba tendo essa questão também, às vezes, de, olha, tem coisa que tem cara de curso fixo, tem coisa que vai ser oficina realizada a cada período. Exatamente. Né? Depende disso também, né? Exatamente. Até porque se você pegar artes visuais, ela é muito ampla, então é bacana você colocar ela modular e colocar ela de umas vertentes diferenciadas, que às vezes você trabalha uma pintura, depois eu vou trabalhar um manuseio e ver como é que eu vou transformar isso depois. E isso realmente é bacana, você fragmentar ela, né? Porque ela é ampla, é muito extensa. E também, muitas vezes a gente tem isso, né? Da própria cidade mesmo, uma reclamação de, mas não tem tal oficina, não tem mais tal atividade. Mas aí você abre e aí dá 2, 3 pessoas. Exato. Na verdade, a gente tem uma ideologia dentro do espaço que veio desde a época do Fernando. A gente procura, não que é para confrontar nem nada, a gente procura colocar alguns cursos que não tenha na cidade, que nem dança. Seria muito fácil a gente colocar balé. Mas balé tem muito na cidade, tem academias particulares, tem fornecido pela prefeitura. Então, assim, é uma coisa legal para a região, mas não tem algo diferenciado de dança, que pode ser um a mais também. Então, esse é o nosso enfoque, não é trazer um algo a mais, algo que não tem, ou que não tem muita procura, para ver o que a gente pode colaborar na difusão cultural aí no município. Sem dúvida, sem dúvida. Ariel, a Natália perguntando aqui a respeito do persona e do personinha, né? Das atividades, né, para quem tem dúvida aí, né, o que se tem na oficina. Ok, Natália, um abraço para você. No caso, as oficinas são bem dinâmicas. Eu costumo trabalhar através de jogos, dinâmicas, toda a questão teatral, no caso. E aí os alunos aprendem desde como se respirar pelo diafragma, como se posicionar em cena, e sempre trabalhando o grupo, sempre com essas atividades. Eu uso coisas bem simples, como cadeira, bola, corda, para mostrar que o teatro ele acontece com o corpo, né? Com a presença da pessoa ali, né? E aí nós vamos construindo todas as oficinas e já focando no espetáculo de formatura, né? Que aí coloca em prática tudo o que aprendeu. É bem prático, bem dinâmico mesmo. Eu uso muito jogos da Viola Spolin, que eu gosto muito, que é bem dinâmico, bem prático, que aí você vai praticando e já vai aprendendo. E também tem aulas expositivas também, que eu levo alguns conceitos, algumas leituras, tarefas também. Eu imagino como uma escola mesmo. Tem tarefas para fazer em casa, montagens de grupo. E a gente também agora desenvolveu um grupo de WhatsApp para ter esse contato entre os alunos também, para facilitar essa proximidade também. Também tem uma questão aí, né, que a gente sempre acaba vendo, né, nas oficinas, de pessoas que vão não porque de fato querem ser atores, atrizes, sim, mas para perder um pouquinho da timidez, né, para outras ações, né? Eu comecei lá em 2011 para perder a timidez, né? E aí, como o Fernando pregava, quando o bichinho do teatro pica, não tem como mais, aí você se apaixona. Mas a grande maioria mesmo realmente é por conta da timidez mesmo, de bloqueios, ou às vezes pessoas que têm que lidar com o público, questão de oratória, impostação de voz, e aí a gente tem essa várias demandas. E tem gente que quer fazer uma coisa diferenciada, mas acaba se apaixonando no final. E aí muda totalmente a visão. Perfeito. Rodrigo, parabenizando pelas atividades e perguntando quanto terá a peça. Você já tem alguma coisa? Já estamos com o calendário aí com o Thiago, né, que está como diretor artístico desde o ano passado.
A gente quer trazer, resgatar algumas coisas aí que já vivenciamos, vamos ver se sai da balança, sai do papel de fato, mas nós temos já algumas viagens marcadas, inclusive para fora do município, com a peça Pinóquio. Volta Pinóquio também ainda esse ano, para trazer um pouco mais, que é muita procura, graças a Deus, de pais, assim, pessoas que queriam novamente a reapresentação. Então a gente está aí terminando as adequações necessárias, mas temos já um calendário aí a cada 3 meses, pelo menos uma peça marcada. Já logo sai a divulgação. E obrigado, Rodrigo, pela participação. Passa lá no espaço para conhecer a estrutura do espaço, para a gente conversar, tomar um café, tá ok? Seja bem-vindo desde já. Perfeito. Também pensando nessa questão aí das atividades, do planejamento, para quem não conhece o espaço, né? Quais os horários que as pessoas podem frequentar e onde fica? Sim, o espaço fica na Avenida Moacir Dias de Moraes, agora como identificado, 237, no bairro Nossa Senhora Auxiliadora, fica bem em frente à igreja ali. O horário de funcionamento das atividades culturais ocorre aos sábados, que é todos os professores voluntários. Então, no sábado a gente começa por volta das 9 da manhã, mas as oficinas Personinha inicia da 1 da tarde às 13 às 15 horas. Depois, das 15 às 17 vem Persona e depois vem aula de violino. Eu não estou com a grade oficial, mas as oficinas do Drop vai funcionar na segunda-feira, no período noturno. Provavelmente a faixa etária vai ser dos 15, acima de 15 anos, até por causa da linguagem que ele vai trabalhar. E depois ele vai fazer uma oficina para um público menor para a gente também, porque muitas mães pedem oficinas para criança, para ter um número menor que 9 anos. Então por isso que a gente criou musicalização, que é ao sábado às 9. Então tudo isso a gente está readequando. E provavelmente até sexta-feira a gente já sai a publicação oficial da grade dos cursos extras. E a secretaria já está entrando em contato com os alunos que fizeram as inscrições aí para as oficinas. Uhum. Para o Ariel aqui, né, pergunta da Juliana, durante as oficinas aí, tanto do Persona quanto do Personinha, tem um processo que gera uma peça, né? Sim. É o que ela está perguntando, né, se todos os alunos participam aí dessa montagem final, como é que funciona? Sim, oi Juliana, um abraço. Aí no caso, a gente já vai direcionando, desde o primeiro contato, eu assim, junto com os outros professores, que é a Nina Oliveira, o Rodolfo, o Thiago também estão lá, e todo o grupo dá esse suporte. Mas a gente já vai direcionando todos os exercícios para uma construção. Às vezes a gente pega textos clássicos prontos, ou às vezes os próprios alunos, no decorrer do curso, vão desenvolvendo esse espetáculo, para colocar realmente em prática aquilo que aprendeu. Mas de uma forma, né, bem tranquila, bem leve, e automaticamente vão surgindo ideias, né, e acontece o espetáculo. Até um adendo aqui, desculpa, Luciano. Além da formação disso, a gente fala que a gente acaba formando realmente o artista, porque a gente engloba ele na questão da produção também do espetáculo. Então ele tem uma noção do planejamento, a gente fala pré, durante e pós-produção, né? Então, o que eu preciso para produzir, por isso que o Ariel citou a Nina, que faz toda a parte de figurino, o conceito, eu entro com a parte jurídica, a parte financeira, para você ter o custo, o orçamento para a viabilidade de todos esses orçamentos que precisam ser gastos. E depois vem o Ariel também a parte artística. Então, ele acaba entrando... eu entrei para ser ator, mas eu não me identifiquei muito. Mas eu posso ir para a linha de produção, que acaba tendo isso hoje. Tem pessoas que não vão mais para o palco, mas estão lá com a gente na produção. Então, a gente procura formar o artista de uma forma cultural, bem engajado nesse meio. E a gente percebe que muitas vezes tem carência nesses setores, né? Do iluminador, sonoplasta, cenógrafo, figurinista. Principalmente iluminador. Eu falei com o Douglas, falei assim, Douglas, ensina a Sofia quanto antes. Subir aquela escada do teatro para colocar a iluminação é horrível. Não tem quem faça, até entendimento mesmo. Tinha o Zé Bruinha também, que tinha esse respaldo lá na prefeitura, mas a gente, no meio teatral, a gente não tem. A gente tem o Douglas, que participa do grupo, dá orientação, tudo, mas é muito aparelho, só aquela mesa é terrível para manusear. Então, realmente, é uma carência muito grande na produção. Né? Tocando um assunto triste, ruim, aí, que foi a invasão do espaço no último final de semana. Né? Queria que vocês relatassem como ocorreu, Rodolfo. Lamentavelmente, aí, depois de 2 anos que a gente fez um restauro, depois de uma invasão também monstruosa, que foi da outra vez, foi impactante. No primeiro momento, você chegar e não ver as coisas simples que envolvem com as crianças, principalmente. Então, a gente foi analisando, a gente viu que foi uma invasão por um muro divisa com um vizinho, porque o espaço a gente possui grade, colocou todos os equipamentos de segurança possíveis assim dentro do nosso orçamento. Então,
concertina, ampliamos o muro, e a gente não via possibilidade, mas ainda teve uma invasão. E, infelizmente, foram, assim, coisas que a gente usa... Para a gente é uma coisa assim, são coisas poucas, mas em proporção são grandes, através do boletim tudo. Tudo que é a parte elétrica. Fiação, todas essas questões. Então, a gente ficou um pouco impactante o começar, porque nossas oficinas começam sábado agora. E ontem a gente chegou para ensaiar, não ver aquela imagem, mas, como se diz, a gente tem que ser na raça mesmo, somos guerreiros e teve ensaio normal, a gente, mesmo no escuro, continuamos nossas atividades. E a gente foi organizando aos poucos e vamos aí retornando à luta. O que foi roubado de lá, né? Você falou toda a parte de energia elétrica, roubaram toda a fiação. Tudo que, na verdade, tudo que envolvia a eletricidade foi. Então, começamos pelos fios todos, acho que são uma média de 300 metros de fio que a gente tinha colocado por conta das cores, né, os milímetros dele. A parte de projeção que a gente usava para a aula, o projetor, aparelho de som, um TV, que a gente chegava uma TV até o bebedouro de água, porque a gente tem um filtro de barro, mas como a quantidade de criança aumentou muito, graças a Deus, para esse ano, a gente teve a preocupação do grupo, pegou um dinheirinho do caixa, compramos um filtro de mesa, esses filtros de mesa já usado, né, um valor menor, por causa do caixa, tudo. Também já foi gás. Olha, Luciano, cada hora que a gente vê é uma coisa que vem aparecendo, vem surgindo. E são coisas assim, a máscara de gesso, que é da tragédia e comédia, que é uma coisa bem simbólica pra gente. Um carinho, que já está no espaço há muito tempo. Que já está no espaço. Foi a primeira coisa, né, quando depois da reforma, que entrou para o espaço. Exatamente. E assim, coisas de terceiros que estavam prestando serviço, que era de jardinagem, carriola, aquelas macas de pulverização. Cada hora aparece uma coisa nova. Instrumento, que foi o violino doado pela vereadora, na época, Maria das Graças. Flauta doce também, a gente deu flauta de 3. E cada momento vai aparecendo uma coisa, que a gente vai limpando, vai sentindo falta. Mas, realmente, assim, tudo que a gente usava nas aulas não temos nesse momento. De fato, bem assim, tudo que é elétrico. Nesse caso aí, né, se alguém, e aí o apelo que a gente faz, né, se alguém viu alguma movimentação estranha no sábado, né? Isso, foi na madrugada. Eu saí do espaço por volta das 7 da noite, terminando de pintar um muro, reformando para voltar às oficinas, e o Thiago passou por volta da meia-noite, ele falou que estava normal o espaço. Então foi entre meia-noite às 6 da manhã. O fluxo ali começa a partir das 5h30 na avenida. Então é dentro desse horário, meia-noite às 5 horas. Então se alguém viu alguma coisa, né, diferente ali no espaço, né? Ou se está vendo alguém tentar vender esse tipo de material, né? Eu acho um absurdo ainda a gente ter, né, essa questão de, por exemplo, comércio de fios, né? Automaticamente, se alguém oferece isso, né, já teria que ligar para as autoridades, porque você já sabe que é um ato criminoso, clandestino. Exato. Né? Então, se alguém tiver informações desses objetos, né, por favor, entrar em contato com a polícia aí, para a gente ver se recupera, porque é um espaço voluntário, gente. Eu acho que isso né, a gente já fica indignado com relação a furtos, com relação a roubos. Né? Quando é num espaço voluntário, que as pessoas estão fazendo de coração, que todo mundo se cotiza para ajudar, para conseguir um material, para conseguir um produto, aí eu acho que triplica a indignação. Muito. A gente fala que ali, na primeira invasão, quando quem conheceu o espaço antes e vê ele agora, ali foi muito patrocínio, irmão trouxendo muito dinheiro, de, assim, pessoas que estavam pegando acertos do fundo de garantia para ajudar. Então, quem puder colaborar com informações nesse sentido, né, tiver alguma pista, né, pode colaborar aí. E mais do que isso, né, são atividades que estão sendo feitas para crianças, para adolescentes, para pessoas de todas as idades. Então, se você tem alguma informação, auxilie nesse sentido, né? Até porque a gente consiga preservar. Isso não é a primeira vez que ocorre no espaço, né? Não é a primeira vez que ocorre em espaços com essa finalidade na cidade. Sim. Não, a gente estava fazendo um levantamento, conversando em alguns lugares, até UBS estão sendo invadidas, que é a área de saúde. A recente, né? Que foi inaugurada no próprio bairro mesmo, várias, então, a gente ocorrências. A própria assistência social já passou por furtos várias vezes, inclusive às vezes roubando até computadores que estavam com os cadastros sociais das pessoas, né? Então, você não poderia fazer, por exemplo, o pagamento de auxílios, de benefícios, em função de não ter os recursos. E a gente ali do espaço, muitas pessoas pensam que é um centro comunitário, que é algo envolvido com a prefeitura, e não. Nós realmente fomos à luta, vestimos a camisa,
Ali cada um ajudou a colocar um piso, porque a gente não tinha pedreiro. E todo o gasto, todo o investimento que tem ali é tudo do próprio grupo teatral, através das peças. A gente agradece muito quem assiste nossas peças, porque eu falo que o espaço cultural é o mantenedor das oficinas, do grupo de teatro, mas na verdade ainda o grupo teatral é que mantém tudo. A gente tem, eu não posso deixar de jamais de agradecer aos camaradas da Plenitude, que ajuda a gente muito na pessoa, até da empresa aí do RICE, a Servitec, tem a Dalvânia hoje como pessoa física, advogada, tem algumas pessoas que entraram em contato, que estão como pessoa física, porque a gente tem um programa camarada que é R$ 1 por dia em apoio à cultura. Porque a gente entende que toda hora eu ficar pedindo, já tem muita entidade no município que precisa muito mais, porque é coisa de saúde, é uma outra gravidade. Então a gente presta o nosso serviço em troca, a gente dá a cultura. Então é R$ 1 por dia. Então você empresário, qualquer pessoa pode cumprir com R$ 30 por mês. Faz uma diferença muito grande. Para a gente, muito mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu vou pegar porque a prefeitura vai repor. Não é a prefeitura. Então a gente não vai cancelar a oficina, não vai cancelar nada. A gente vai fazer porque a gente é teimoso. E vamos lá. A única coisa que eu, assim, a gente fala assim, tá pensando, tem que pedir, vai tentar ver o que a gente consegue mais rápido, urgente. Bebedouro de água para as crianças e o fio para colocar energia. O restante a gente vai na luta. Perfeito. Quem puder, né, colaborar de alguma forma, tiver alguma doação, como é que pode proceder? Como é que entra em contato, Rodolfo? Pode entrar nas nossas redes sociais, tem todo o telefone, que às vezes não consegue imediato, mas o meu celular é 16 99191 9078. 99191 9078. Ah, eu não conseguia marcar. É só entrar no Facebook, tem lá Grupo Teatral Plenitude, Espaço Cultural Fernando Faro, tem nossos contatos. Os atores também, se quiser chamar, chama inbox Messenger também, a gente atende. Exatamente. Isso é uma forma, assim, é um agradecimento desde já, novamente, a educadora por deixar as portas sempre abertas para a gente difundir nosso trabalho, né? E, lamentavelmente, colocar uma notícia dessa hoje. A gente tinha programado a semana passada para vir aqui só para falar de oficinas, de atrativos novos para a cidade, que a gente está com projetos de busca aí para trazer coisas diferentes para todos de Batatais. Que é o que eu falei, a gente atende não só pessoas da nossa região, mas é Batatais inteira, pessoas de outra cidade que conhecem o nosso trabalho, que vêm também participar das oficinas, do grupo. E é isso, a gente está lutando para o próximo. A Ana Júlia aqui parabeniza pelas atividades, diz realmente para não desistir do trabalho que é fundamental e lamenta esse tipo de ação hoje em dia, né, espera realmente aí que os realizadores desse fato tão ruim sejam encontrados e punidos. Obrigado, Ana Júlia. Agradeço também toda a população, tanto que a gente recebeu de mensagem, alguns alunos que foram lá ontem, que se comoveram com a situação. Agradeço aos pais que a gente tem visto os comentários deles nas redes sociais. De verdade, eu agradeço à imprensa local, regional também, que ajudou a gente nesse processo. A gente nem fez contato, as pessoas veio nos procurar para ajudar, a forma de ajudar. E assim, obrigado a você, criança, a você, adolescente, que confia no nosso trabalho e que está ali com a gente para fazer um ano maravilhoso, com energia, nossa, estourando. E, nossa, agradecimento mesmo, de verdade. Ricardo, perguntando se vocês têm vontade, né, de ampliar o espaço, se tem projeto para isso, qual é a ideia? Sim, a gente finalizei até agora com o engenheiro de Franca, na verdade, foi uma doação do trabalho dele, que é a expansão, até porque a gente tem dificuldade justamente na questão da dança com o teatro, porque às vezes o espaço são os maiores e precisam desse espaço. Então a gente está tentando ampliar, como sempre, a nossa área de ensaio e batalhar para ampliação um pouco profunda, até para justamente evitar essas entradas e invasões, que aí você começa a construir e fica muito alta a construção. A ideia é essa. Temos tentando, através de lei de incentivo, essa construção, até para se tornar um ponto de cultura no município também, que venha agregar aí pela região que fica. Assim, a gente está correndo todas as formas, porque o espaço, ele agora tem 2 anos. Então, perante a legislação, né, o marco regulamentório, a gente está aí nessa mudança, então a gente está adequando. Fizemos todas as adequações de documento, conseguimos até a aprovação da Câmara o ano passado mesmo, da utilidade pública do município. Então, agora correr atrás do Estado, correr os convênios com as entidades que é necessário, envolvendo tanto a parte de assistência quanto de educação. Bom, eu sou meio, às vezes falam que eu sou meio louco, eu penso um pouco demais, eu quero educação, quero alguma coisa de escola, umas loucuras, e eles vão embarcando e a gente vai indo,
o ideal a gente quer realizar a ideologia desde o início, transformar o espaço com o movimento das 4 linguagens. E é interessante ter projetos, né, nesse sentido para o espaço se desenvolver, porque acaba acontecendo muito isso hoje, né, de abre um edital, tem um recurso, então tendo projeto isso facilita, mas também por um outro lado, né, essa rede de voluntários, de pessoas que colaboram, talvez parcerizando aí, podem aos pouquinhos ir fazendo esse sonho se concretizar. Sem dúvida. Eu falo que hoje o grupo ele é formado por voluntários, mesmo no projeto a gente conta com o voluntariado ainda, com um termo de voluntariado assinado, garantido, e cada um agora está indo para uma proporção, mesmo que é elenco, mas tem que fazer outras coisas. Então, cada um está ajudando através dessa pesquisa. Então, a gente tem aí a Letícia, por exemplo, na parte de assessoria de imprensa, mas correndo atrás de editais para a gente. O Tiago, diretor artístico, mas correndo atrás de uma forma de participar em algum festival. Porque a gente precisa buscar uma forma de ter uma receita. Então, a gente busca o espetáculo, coisa do município, mas a gente também tem que ter um subsídio interno e externo também. Então, a gente está todo mundo dividindo, né? Eu tenho o Ariel como ator, mas ele está sendo um dos facilitadores das oficinas. E tudo voluntário. E é o que eu sempre vou prezar, acho que... Eu vim de Franca, eu conheci um trabalho voluntário muito bacana na Santa Casa, em alguns asilos, e eu não parei disso. Eu acho que agrega muito às entidades o trabalho voluntário. Eu não sei se todas possuem, mas eu fico feliz pelo nosso voluntariado que nós temos lá dentro, a energia, a mão à massa que eles nos dão mesmo. Perfeito. Falando também das atividades, aí, né, a gente falava dessa possibilidade de parcerias, né, o que auxilia agora é a questão dos dias livres, né, tendo dia e espaço, dependendo da proposta, vocês estão abertos aí para isso. Sem dúvida, o espaço, na verdade a gente faz uma análise, né, com a pessoa, como vai ser o processo, todo o projeto, explica que a gente tem um regimento interno também, para até por conta de tudo que a gente já vivenciou no passado. Então, adequando a linguagem que a gente trabalha, porque às vezes as pessoas procuram, não é um cunho cultural, assim como acontece no teatro mesmo, que é uma apresentação, mas não é uma característica específica. Então, a gente adequa, como eu falei, o Drop, que veio com essa parceria, a gente tinha o Gustavo Rosa com o pessoal fazendo composições lá dentro. Então, assim, é aberto, o espaço é público, é para a gente difundir a cultura. Sejam bem, tem uma ideia, vamos lá, vamos tentar implantar. Tem um pessoal de fotografia, que é o Neto, quis levar uma exposição dele de fotos. Nós estamos lá para isso. Nós conseguimos o espaço para isso. Não é nosso, é de todos. A gente põe dessa forma. Perfeito. Falando do Persona e do Personinha aqui, Gisele perguntando se ainda existe espaço para inscrições ou só o ano que vem. Tem sim. Nós fizemos uma primeira bateria, né, para inscrições, através de um link, e aí para sentir a questão da procura de alunos. Mas ainda até o início das aulas a gente está recebendo. Eu sempre deixo março, que é o primeiro mês, que sempre tem essa questão de rodízio, às vezes os alunos sentirem, eu gostei, não gostei, vou, não vou. E sempre está chegando novos alunos, que aí vem o aluno gosta, aí traz o amiguinho, o primo, e às vezes até vem o filho, a mãe, ou tia, aí faz personinha e persona, né? Aí um fica esperando o outro, e vem toda a família. O Ari, né, do Bloco Estação do Samba, está parabenizando todo o grupo aí, né, desejando muita fé, e tem certeza que tudo vai se ajeitar. Obrigado, Ari, pela energia, pelo desejo aí. E também desejo ao bloco, né? Eu também sou de carnaval, acho que isso é bacana, essa troca. E aproveitando a palavra troca, eu quero agradecer também ao Zé Adalto. Ele, com o projeto dele também do primeiro filme, acaba enviando para a gente no projeto muitas crianças, muitos adolescentes que passaram para eles, que tem um olhar bacana para essa parte cênica. Também eu recebi muito link de indicação da Natália na parte de fotografia, indicando para procurar a gente para fazer um curso. Então, assim, eu agradeço aos parceiros indiretos e diretos aí no caso. Não posso deixar de agradecer também. Perfeito. E se mais pessoas aí que estão nos assistindo, né, saberem de pessoas que têm interesse nessas oficinas, nesses cursos, indiquem, comentem, né, naturalmente aí acaba tendo um auxílio e um crescimento. E repetindo, se alguém tiver alguma informação sobre os objetos que foram furtados do espaço, por favor, entre em contato ou com a polícia ou com os representantes do grupo, né, isso é muito importante, né, não só para a manutenção, mas para que a gente, de fato, né, puna aí os responsáveis, né, consiga readquirir as coisas, porque
é de fato um absurdo, né, a gente viver numa condição dessa, que até projetos voltados para a comunidade, gratuitamente, né, sejam alvo desse tipo de ação. Né? É um absurdo, porque você não está tirando só um equipamento, você não está tirando um fio só de um espaço, você está tirando o sonho de crianças aí que estão fazendo as atividades, você está tirando a possibilidade de pessoas terem uma atividade digna aí ao longo da semana. O Ari está dizendo aqui que tem umas doações ao grupo, tá certo? Depois para procurar, para fazer um contato. Eu quero agradecer a presença, Ariel. Você sabe que o programa está sempre à disposição para a divulgação das ações, e eu tenho certeza disso, né? Que isso é só um empecilho no caminho, que daqui a pouco vai se resolver, né? E eu tenho certeza que coisas da caminhada mesmo que a gente tem que enfrentar, mas em breve aí tudo vai surtir um efeito, acho que muito mais positivo do que esse entrevero aí que vocês estão vivendo nesse momento. Exatamente. Eu agradeço a você, Luciano, a TV também pela oportunidade, e convidar todo mundo para vir, venham conhecer esse mundo de teatro, que é algo muito especial para a gente e faz parte, né? E são coisas que acontecem para fortalecer, renascer, e como a gente aprendeu, o show continua. Então a gente tem que acreditar e botar para acontecer, teatralizar, né? Que a arte nos traduza. Sem dúvida. Uma dica aqui também, né? Para você que passou por uma reforma de casa, fez alguma ação nesse sentido há pouco tempo, olha, sobrou um pouquinho de fio da reforma, né? Às vezes parece pouco, parece que não vai resolver, mas chega lá e doa para o espaço, quem sabe isso não auxilia aí a resolver essa questão agora. Rodolfo, obrigado pela participação com a gente, você sabe que o programa está sempre à disposição. Nossa, eu agradeço em nome da família Plenitude, do grupo, do Espaço Cultural. Agradeço novamente a educadora pela oportunidade aí da gente divulgar o nosso trabalho, divulgar as ações, lamentavelmente a divulgação. Não posso deixar de agradecer ao grupo pela força, pela energia, novamente a todas as pessoas da cidade que nos mandaram mensagens de carinho, de gratidão mesmo. Olha, Luciano, é tanta coisa para falar, mas tem tanta coisa que vem na mente que a gente fica até conturbado, que a gente está anestesiado com o processo, mas é o que o Ariel falou, venha com a gente, venha traduzir um pouco da nossa arte, entender um pouquinho da nossa bagagem, um pouquinho do nosso histórico. Nós perdemos, para quem conhece, uma coisa bem proporção que não tem como voltar, que foi um professor não só para a gente, mas para Batatais inteiro, porque a gente pode falar que a maioria de hoje, quem é do meio do teatro, passou pelas mãos do Fernando, e a gente está de pé, e nós vamos continuar novamente. E agradeço a população por nos ajudar a ficar de pé. Obrigado a todos. Perfeito, né? Então, todo mundo que está nos assistindo aí, que tiver alguma maneira de colaborar, seja com uma informação a respeito do furto, seja com algum material, né, para manter vivo esse legado que o Fernando Faro deixou para a cidade, para todos nós, né, e que eu tenho certeza que vai se manter ainda mais forte depois desse incidente aí, tá certo? Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, tem a PAI aqui no programa falando um pouquinho de esportes. Nós voltamos já. De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito das ações ligadas à APAI e à área esportiva. Hoje aqui na companhia da Nelma. Nelma, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada a vocês pelo convite. Também com a Larissa. Larissa, obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade de divulgar nosso trabalho realizado na APAI. E o Marcelo Nogueira, para quem não conhece, Bolão, obrigado pela participação com a gente. Obrigado, Luciano. Obrigado, Nelma. Obrigado, Larissa, todos os telespectadores. Vamos lá. Bom, seletiva regional de atletismo, né? Quem explica para os espectadores, para a gente, o que é essa seletiva? Pode explicar, né? Eu posso explicar. Uhum. A princípio, né, nós gostaríamos de ter trazido para a cidade de Batatais a Olimpíada Estadual. Mas como a demanda de pessoas era muito grande, nós íamos ter muito gastos, aí nós conversamos com a PAI de Franca, que vai sediar o estadual, no dia 17 a 22 de julho. Aí, através do coordenador de esportes, o Christopher, nós fizemos contato com ele e com a ajuda do Bosco, secretário de esporte, e o nosso diretor aqui presente,
nós conseguimos trazer essa seletiva para cá. Essa seletiva, o nome já diz tudo, né? Nós vamos selecionar os 3 melhores atletas em todas as provas de atletismo, para que esses mesmos atletas possam estar durante a data do dia 17 a 22 na cidade de Franca. Então, a APAE de Batatais, ela faz parte do 6º colegiado, onde nós temos 22 APAEs na região, que estarão presentes aqui também com os seus alunos, para fazer parte dessa seletiva. O atletismo, nós teremos as modalidades de pista e de campo. Então, gostaria assim, de deixar bem claro para a população que numa prova de 100 metros, nós poderemos classificar um aluno de Franca, um de Batatais, um de Ribeirão. Esses 3 alunos irão fazer parte do conselho na cidade de Franca, onde vai acontecer as Olimpíadas Estaduais. Perfeito. Então, não é uma questão de classificação só dos atletas, né? Desse conselho especificamente, né? Sim, o 6º conselho, né, leva o nome da cidade de Batatais, porém integrados com mais cidades da região. Nós faremos, juntos nós seremos uma única equipe, para futuramente, né, se nós conseguirmos classificar em Franca, aí também terá as Olimpíadas Nacional, que será na cidade de Canoa, no Rio Grande do Sul, que ainda vai ser marcada a data. Perfeito. E de fato, né, Larissa, é importante esse tipo de movimentação esportiva. A gente vê aí um crescimento, né, quando a gente teve, por exemplo, os Jogos Paralímpicos, né, a difusão disso dentro do país foi muito grande, mas também da prática esportiva como também um espaço de inclusão muito forte. Sem dúvida. Toda essa movimentação tem o sentido de não só apenas formar atletas, mas de mostrar a capacidade, a potencialidade dos usuários e dos alunos da APAE como um todo. Além de socializar, integrar, fazer eles participarem da comunidade que eles vivem, né? E Bolão, a gente vê aí o quanto é importante a questão da prática esportiva, o quanto o esporte é inclusivo em todos os segmentos da sociedade, né? Não seria diferente nesse caso, né? Ainda mais que a gente tem a questão da acessibilidade, mas é importante também ter esse foco também, que eu diria, do conhecimento esportivo específico, né? Porque às vezes a gente tem isso, tem regras diferentes, né? Tem ações focadas especificamente em cada caso, então isso exige uma ampliação do conhecimento esportivo, né? É isso aí, Luciano, que desde quando a gente assumiu a secretaria, a primeira coisa que o professor Bosco me pediu, falou assim: Marcelo, todas competições que a gente for fazer, vamos incluir a APAE, vamos incluir. Então, o que a gente fez? Então, a gente já fez uma seletiva ano passado, só com atletas de Batatais. Aí, esse ano, a gente também já incluiu eles no movimento Batatais. E agora veio esse grato convite aí da NELMA, falou, vamos sediar pelo menos a seletiva. Eu falei, NELMA, a secretaria está de portas abertas, eu e o Bosco aqui vamos fazer tudo. E conseguimos, graças a Deus, trazer esse grande evento para Batatais. Perfeito. E, de fato, também, né, a cidade tem procurado cada vez mais isso, né, de agregar, fazer parcerias, para virar de novo um polo de recepção de eventos. Isso aí, Luciano. Até ontem, eu vindo com o prefeito, com a primeira-dama e com o secretário lá de Cravinhos, a gente estava falando que a dificuldade é grande hoje, mas quem sabe, a partir dessa troca de governo, ano que vem, a gente consiga trazer até um evento maior para Batatais nesses 2 últimos anos. Então, a gente está pensando com carinho. Querer, a gente quer. Vamos tentar. Ainda, né, dentro dessa dinâmica aí da construção, dessa parceria, a cidade tenta cada vez mais, né, ter infraestrutura para poder sediar, né, Bolão, para poder receber. É isso aí. Luciano, a gente está pensando nesse fato, a gente poder estruturar a cidade, essas praças esportivas novamente, para trazer esses eventos, que nem esse evento aqui vai ser um evento aqui, pelo que o nosso coordenador da APAE falou, que se a gente conseguir trazer essas 170 pessoas que estão já inscritos, vai ser o maior evento das APAEs de uma única modalidade só.
Então, é um evento muito bonito. E também, no fundo disso, o que a gente quer? A gente até falou com a NEMA, quer tirar uma equipe para nos representar nos jogos regionais já da PAI. Então, pensou que legal a gente levar 25 atletas que vai ter já nos jogos regionais para representar Batatais e Matão. Então, é esse nosso intuito, fazer cada vez mais a socialização por meio do esporte. A Michele perguntando se é aberto para as pessoas assistirem, como é que funciona essa parte. Né? É aberto para todo o público, até a gente gostaria que a população prestigiasse esse evento. Está aberto aí a partir das 9 horas, terça-feira, aqui no Centro de Lazer, aqui no campo de futebol, aqui no nosso complexo de atletismo, aberto. Então, gostaríamos sim que a população viesse. Então, nesse dia 2, na sexta, a partir das 9 da manhã. A partir das 9 da manhã. Perfeito. No caso específico aí, né, da participação, então nós teremos representantes da região, né, Batatais, Franca, Ribeirão, dentro das ações. Quantas práticas são? É a pergunta do Guilherme aqui. A prática esportiva? Isso. Nós estamos trabalhando com o atletismo, então nós teremos prova de pista e campo. Campo 100, 50 metros caminhada, com e sem auxílio, que seriam para os portadores de paralisia cerebral, 100, 200, 300, 400, até 3.000 metros. Né? E nas provas essas são as de pista, de campo nós teremos arremessos de peso, dardo, disco, salto em altura, salto em distância, enfim, nós globalizamos, né? Teremos todas as provas dentro dessa modalidade de atletismo. Perfeito. Larissa, a gente falava exatamente disso, né, da questão da inclusão por meio do esporte, do quanto isso agrega, e também falando junto aí com o Marcelo, a questão, né, das regras, da adaptação do esporte. Então, também tem uma questão para dar acessibilidade, você até subdividir categorias aí para dar possibilidade de participação de todos. Na verdade, existe a adaptação, né? Cada atleta e cada modalidade exige uma adaptação diferente. Tanto é que há uma subdivisão dos atletas com síndrome de Down. Então, para o síndrome de Down, são provas mais específicas, com cargas menores, com distâncias menores. Por conta de toda a delicadeza que essa síndrome exige, no sentido de impacto, de algum problema cardíaco que eles possam ter, por conta da síndrome que já é do diagnóstico deles mesmo. Então, a carga e a exigência é menor. Então, já existe essa adaptação no próprio regulamento. Além das adaptações de técnica, ou, às vezes, um apoio ou sem apoio, para quem tem, como a Nelma disse, uma paralisia cerebral, por exemplo. E para quem conhece, né, cada caso específico, aí a gente vê, né, o quanto esse tipo de ação é importante e mostra realmente quadros de superação. Né? A gente fica vendo aí, assistindo Olimpíadas de Inverno, etc. Mas quando a gente vê uma prática dessa, que você vê a limitação sendo superada, eu acho que não tem evento esportivo mais marcante. Na verdade, a gente, como disse o diretor de esporte, Marcelo, a gente gostaria muito que a população prestigiasse, né, Nelma? Para a gente poder mostrar o nosso trabalho no sentido do quão capazes eles são, com quanta potencialidade eles têm, e a gente, enquanto professor, acredita muito neles, né? E às vezes a gente precisa mostrar isso, para as pessoas mudarem a visão que eles têm deles mesmos, sabe? Então, a gente, mais uma vez, reforça o convite, a partir das 9 da manhã, dia 2, sexta agora, aqui no Centro Esportivo Centro de Lazer, né? Mais popular, para todo mundo poder se surpreender e se emocionar como nós nos surpreendemos com eles e aprendemos todos os dias. Sem dúvida. E Marcelo, falando aí, né, de surpresa, né, nós estamos aí, né, com a cidade encerrando sua participação no JORI, né, no Jogo dos Idosos, e percebendo também isso, né, que também é um espaço de superação,
né, de entrosamento, de inclusão, e que Batatais, mais uma vez, se destaca dentro das ações. Foi sim, teve encerramento agora domingo, e mais uma vez agradecendo assim, a Dorinha lá, os professores, todos os atletas, que Batatais ficou em terceiro lugar no geral, de 57 cidades, ficamos só atrás de Ribeirão Preto e Sertãozinho, e foi assim por pouco de ponto, tanto que Ribeirão Preto acabou com 158 pontos, e Sertãozinho 129 e Batatais 116. Então, para você ver como ficamos à frente de Franca, Araraquara, Bebedouro, várias cidades aí com potencial maior que a gente. E aí, louvando cada vez mais o projeto lá da Dorinha, até mesmo ontem lá os secretários falaram, como Batatais consegue ter isso aí. É um projeto lá, um projeto sério, então parabéns aos nossos idosos, nossa terceira idade, que foi maravilhoso. Sem dúvida, e aí é o que a gente vê desse comparativo, né? Superando cidades maiores, com estruturas maiores, né? E que mostra a garra mesmo e como o projeto virou uma família, né, grande, né? Como eles realmente se entrosam. Eu acompanhava um pouquinho o pessoal com a dança, né, que teve no teatro esses dias, com a Alzirinha ali, acompanhando a coreografia, algumas atividades, você vê o empenho, né, e a dedicação que muitas vezes a gente não vê em muito menino aí na prática do esporte ou da arte. Né? E também, viu, Luciano, voltar a falar que Batatais é só atletas de Batatais. Não, Ribeirão Preto, Sertãozinho, eles contratam. Batatais é só de Batatais. Para você ver, olha o papel, que bonito que eles fizeram. Foi maravilhoso. Sem dúvida. Muita gente dá um gás na aposentadoria nessa época de esportes aí para poder representar as outras cidades. Então a gente reforça o convite aí a todos, tá certo? Sexta-feira, né, no dia 2, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Centro de Lazer, tá certo? Você pode acompanhar essa seletiva, eu tenho certeza aí que é para quem puder participar e assistir, né, um evento marcante. Eu quero agradecer imensamente a presença, parabenizar pela dedicação aí, sempre a atenção, né, e pelo trabalho que você desenvolve. Em nome da diretoria, da PAI, de todos os funcionários, nós gostaríamos de agradecer imensamente o apoio da Prefeitura Municipal, através do diretor Marcelo, o João Bosco também, que é o secretário, que acolheu essa pedida nossa e se esforçaram bastante, através da equipe deles também, de técnicos, que eles já estão se organizando, estão se articulando, né, para que esse evento seja de grande porte e que todas as APAES da região sejam muito bem recebidas pela nossa cidade. Agradecemos também a vocês, da TV Educadora, por sempre estar nos atendendo e deixando que nós mostramos para a sociedade, para a população batataense, o exemplo e a excelência do trabalho da PAI. Muito obrigada. Larissa, nós agradecemos a presença, a dedicação, aí, o carinho que você tem junto ao trabalho, e o programa está sempre à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade de vir divulgar o trabalho. Como a Nelma já agradeceu em nome do pessoal que trabalha na APAI, eu quero agradecer em nome dos nossos usuários e alunos que possam mais vezes ter nós como canal de comunicação e convidar a população mais uma vez, e todos os nossos eventos e os nossos trabalhos estão sempre de portas abertas para quem quiser conhecer nosso trabalho, quiser prestigiar. É só chegar na PAI que a gente está lá de braços abertos para receber todo mundo. Obrigada. Marcelo, obrigado pela presença. Acho que em seu nome aí, parabenizar, né, toda a área esportiva da cidade, né, parabenizar os nossos idosos aí pelo show que deram, né, nesse Jore, e a gente está sempre à disposição aqui para divulgar as ações. Luciano, eu que agradeço, e agora quero agradecer a Nelma, a Larissa, que abraçaram a nossa ideia de trazer esse evento, que é um evento que já estava lá em Franca. Falei, não, vamos trazer pelo menos a seletiva aqui para Batatais, a gente conseguiu. Então, quero agradecer todos os nossos funcionários lá, nossos professores que não estão medindo esforço para fazer desse um evento muito grande para Batatais, e reforçar a população que vá lá dia 2 assistir, que vocês não vão arrepender. Olha, pode trazer um lenço que com certeza que vai ter gente ali que vai sair chorando. E também, mais uma vez,
dar os parabéns para todo o nosso fundo social lá, de nossa primeira-dama Dorino, todos os professores, todos os atletas, o nosso pessoal da secretaria que acompanhou, pelo esse excelente resultado, e ano que vem vamos chegar mais longe. A Dorina falou, ó, vamos chegar mais longe, degrau por degrau, até 2020, vamos ser os primeiros ainda. Tá certo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, na sequência tem reportagem, né? Vamos falar um pouquinho das ações da Justiça Eleitoral. Voltamos já. Bem, estou com Denir França do Nascimento, aqui do Cartório Eleitoral, que vai nos falar sobre vários assuntos relacionados ao título eleitor, à biometria. Mas, Denir, o que é necessário para a pessoa tirar o título de eleitor pela primeira vez? Ok, bom dia, gente. Pela primeira vez, né, chama-se alistamento eleitoral, né, que a gente comumente chama de tirar o título. Os documentos necessários, vamos primeiro no caso de homens. Homens, a partir de 18 anos de idade, precisam do alistamento militar, né, o certificado de reservista comumente, né, o comprovante de endereço no nome, RG, CPF, certo? E o RG, ou um documento de identidade com foto, ou ainda a certidão de nascimento ou casamento, o nome dos pais não pode estar abreviado, certo? Tem que estar por extenso. E o que mais? O comprovante de endereço tem que estar no nome do eleitor, do próprio eleitor. Agora, caso não tiver, como por exemplo, se o eleitor resida com os pais, pode ser o comprovante de endereço no nome dos pais, recente, de 3 meses para cá. Pode ser também o comprovante de endereço em nome do cônjuge, né, ou companheiro. Só que aí, nesse caso, precisa trazer a certidão de casamento ou o contrato de união estável para comprovar o vínculo, certo? Pode ser também envelope de correspondências, faturas de cartão, certo? Então, é bem amplo, é bem flexível essa parte de comprovante de endereço. Pode ser boleto, nota fiscal, aquelas notas fiscal que tem endereço, certo? Informado na nota fiscal, no corpo da nota, né? Ou o contrato de aluguel. Às vezes a pessoa aluga, né? Ela traz o comprovante em nome do proprietário, o comprovante de aluguel, o comprovante de endereço, por exemplo, no nome do proprietário, só que traz o contrato de aluguel, que aí a gente confirma que a pessoa reside lá mesmo. No caso da mulher, só a parte do tiro de guerra que não é necessário, que não tem isso. Exatamente. No caso das mulheres, não é necessário o certificado de alistamento militar. E nem para menores de 18, né? Porque também eles não são obrigados. A partir de 16 até o 18 é facultativo, né? Então não é obrigado. E também homens, às vezes, que porventura não tiraram, acima de 45 anos, não tiraram o título, também não é obrigado mais o alistamento militar. Você citou que não pode ter o nome abreviado do pai ou da mãe. Por quê? Bom, é uma exigência da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Provavelmente porque o cadastro, a consulta dele e a depuração é feito pelo nome do eleitor e o nome dos pais. Então, principalmente o nome da mãe. É muito importante ele estar sempre por extenso no documento, porque ele faz essa depuração, ele verifica se tem outras pessoas, se de repente, porventura, essa pessoa tirou outro título em outro lugar. Então, ele serve para fazer o batimento, tá? Para ver se não, para evitar que uma pessoa tenha 2 títulos de eleitores ou mais, entendeu? E se tiver, o que eu tenho que fazer para poder tirar meu título ou resolver a minha situação? Ok, a gente costuma fazer a revisão, né? A gente faz a revisão. A pessoa ela perdeu, por exemplo, muitas vezes acontece de a pessoa ter perdido o título, né? A via dela do título. É só ela trazer, em vez do título, aí traz comprovante de endereço, RG ou um documento de identidade com foto, ou ainda certidão de nascimento ou casamento, né? E o CPF. O CPF não é obrigatório, mas se tiver é bom trazer. Aí o comprovante de endereço também, certo? O comprovante de endereço é muito importante. Aí a gente faz a consulta no sistema, achando a pessoa, ver se ela tem alguma pendência. Se houver pendência, por exemplo, turnos ou eleições que deixaram de votar, a gente gera guia de multa, né, que é R$ 3,51 por cada turno de eleição, não é uma eleição inteira, cada turno de eleição é R$ 3,51. A gente gira a guia. Essa guia, infelizmente, ela só paga no Banco do Brasil. Então, se a pessoa for ter que pagar uma guia, ela tem que vir no horário... Bom, se ela vier depois do horário bancário, né, do fechamento do banco, ela tem que voltar outro dia, porque aí ela tem que
pagar primeiro para depois vir, né, com o comprovante da guia de recolhimento da União para a gente dar baixa, para dar continuidade ao atendimento. Infelizmente não tem a compensação, né? Isso aí é uma orientação do FEBRABAN. Antes a gente até fazia uma guia que conseguia pagar em todos os bancos, certo? Mas aí com essa resolução do FEBRABAN, né, da Federação dos Bancos, né, Nacionais, ele não é mais possível fazer isso por causa do valor, que é abaixo de R$50. Então, como é R$3,51 cada multa, o máximo gira em torno de R$30 se a pessoa fica 10 eleições, um exemplo, né? Então, realmente é só pago no Banco do Brasil e não tem compensação. Então, necessariamente tem que trazer a guia paga para nós darmos baixa aqui no cartório, né, para poder dar o prosseguimento ao atendimento da pessoa. Isso que você falou agora é para tirar uma segunda via, foi os documentos necessários. Como você citou o caso da certidão que tem o nome abreviado, o que eu faço na hora de vir aqui, se na minha certidão já tem esse nome abreviado? Na verdade, eu não vi até hoje um caso da certidão estar com o nome abreviado. Normalmente, às vezes, é CNH, RG, né? Agora, se porventura houver uma certidão de casamento ou nascimento com nome abreviado, aí a gente pede para procurar o cartório de registro civil, né, para emitir uma segunda via da certidão, né, com nome por extenso. Só que é muito raro, eu nunca vi, particularmente nunca vi certidão com nome abreviado do nome dos pais. É sempre, às vezes, um RG ou CNH. Então, a pessoa, antes de vir, ela confere nos documentos dela se está o nome abreviado, né, tipo a CNH ou o RG, né, e se tiver abreviado, traz a certidão, tá? Bom, vamos falar agora como transferir o título de eleitor. O que eu devo fazer? A documentação é a mesma, certo? É sempre comprovante de endereço, documento de identidade, CPF e o título, se tiver, né? Se perdeu, não precisa trazer o título, necessariamente. A gente consegue encontrar ela na pesquisa no sistema de cadastro de eleitores, certo? Aí a pessoa tem que ter, no mínimo, 3 meses de residência em Batatais, né? O último alistamento, né? O último alistamento ou o último transferência tem que ter no mínimo 1 ano, certo? A não ser se for servidor público ou militar, por exemplo, que foi transferido de ofício, né? Que o próprio órgão transferiu obrigatoriamente a pessoa. Aí tudo bem, né? Essa regra não é seguida. Mas a maioria dos casos é sempre 1 ano de intervalo entre a última transferência ou o último alistamento em outro lugar, né? Em outra cidade, e no mínimo 3 meses de residência aqui em Batatais. Tem como eu saber se meu título está cancelado? Sim, no site do TRE ou do TSE. Eu vou passar, www.TRE, Tribunal Regional Eleitoral, traço, o hífen simples, SP de São Paulo, né, .jus.br, ou então www.tse.jus.br, que é o site do Tribunal Superior Eleitoral. Aí lá tem a opção de serviços a eleitores, tem a situação eleitoral. Ou então, tentar emitir uma quitação eleitoral, por exemplo, também consegue tirar por esses sites, a quitação eleitoral. Se não sair, ele vai informar um motivo. Motivo não. Normalmente ele fala para procurar o cartório eleitoral. Então, provavelmente alguma pendência ou o nome no cadastro está errado. Às vezes alguma letrinha, né, alguma coisa assim. Mas na opção de situação eleitoral, ele identifica se está regular, certo? Se não tiver, pode vir direto. Se não quiser mexer pelo computador, pode vir direto aqui que vocês regularizam essa situação. Exatamente. Aí vem aqui, no caso, para fazer a biometria, ou então para transferir, ou para fazer a segunda via, no caso, a revisão dos dados, é interessante fazer o agendamento biométrico. Né, o agendamento no site, ou seja, do horário de atendimento. O site é esse que eu passei, www.tre-sp.jus.br. Aliás, é só no site do Tribunal de São Paulo que faz o agendamento. Ou então procurar no Google, agendamento, ou qualquer site de busca, agendamento biométrico, certo? Que aí ele já sai, já dá a opção do site do Estado de São Paulo, da Justiça do Estado de São Paulo, clica nele, digita os dados e agenda. Também, se a pessoa não puder fazer o agendamento, ou então precisar vir com mais urgência, eu oriento que venha entre meio-dia até umas 4 horas aproximadamente, porque a gente entrega senhas para quem não está agendado, certo? Para quem precisa com mais urgência. Eu falo até às 4 horas, por quê? Porque às vezes tem muita gente, a gente está
está atendendo também quem está agendado. Então, se a quantidade de pessoas ultrapassar a nossa capacidade de atendimento naquele dia, então por volta das 4 horas começa a esgotar as senhas. Então a gente entrega a senha, a pessoa ela aguarda na fila, né? A gente observa o atendimento preferencial, obviamente, né? Quem é idoso, gestante, pessoa com criança de colo, né? E pessoas com deficiência, obviamente, né? Agora as pessoas comuns, né? Elas têm que esperar na fila, então às vezes pode demorar um pouco. Dependendo do dia, tá tranquilo, pode vir, é mais rápido. Dependendo do dia, é um pouco mais demorado, certo? Normalmente demora 15 minutos cada atendimento, né? Então depende do dia. O ideal é agendar porque você é atendido no horário mesmo, agendado, certo? É muito importante fazer a biometria, né? Embora não seja obrigatória ainda para Batatais, certo? Mas é importante já fazer o quanto antes, porque evita filas depois, quando for obrigatório. Como justificar a ausência do voto? Ok. A ausência do voto, para quem tem acesso à internet, tem um site Justifica. Aliás, fica no site da Justiça Eleitoral de São Paulo, que também é aquele que eu passei, www.tre-sp.jus.br. Aí lá tem a opção de serviços eleitores Justifica. Pode fazer pelo próprio site, certo? Só que assim, tem umas limitações. Inclusive, a pessoa pode vir também para fazer a justificativa. Só que assim, 60 dias após cada turno de eleição, tem um prazo. Então não adianta vir justificar agora, certo? Que aí não tem jeito mesmo, porque passou do prazo. Aí é só por meio de multa mesmo, certo? Agora, a pessoa que está no exterior, tem muitos brasileiros no exterior, né? Assim que eles voltam para o Brasil, eles têm 30 dias, independente da data. Então, chegou, por exemplo, hoje, ele tem 30 dias para fazer a justificativa. Aí ele pode fazer tanto no site quanto aqui, certo? Quem não está obrigado a votar, que é a pessoa que não precisa ir lá votar? Sim, o voto facultativo é para as pessoas entre 16 e 18 anos, né? Não é obrigado nem tirar título, é facultado, né? Você pode tirar se quiser. Abaixo de 16 não, aí não pode mesmo, né? Agora, pessoas de 15 anos que vão fazer 16 antes da eleição, antes da data de 7 de outubro, que é a eleição, conseguem fazer nesse ano o título de eleitor. Às vezes ele quer votar, então ele pode fazer, mesmo tendo 15 anos. É excepcional nesse caso, né? Mas pessoa entre 16 e 18 anos é facultativo e acima de 70. Acima de 70 anos também torna-se facultativo, tanto ter o título quanto votar. Certo? Então, as pessoas que têm mais de 70 anos, se elas quiserem continuar a votar, é bom, elas têm que fazer a biometria. Agora, se a pessoa realmente não tem interesse, tudo bem, não vai ter nenhum efeito além da impossibilidade do voto, né? Então, como é um mandamento constitucional, não pode ter interferência nenhuma na vida dela, na vida profissional, ou no caso de recebimento do INSS, um exemplo, cancelamento do CPF, isso é proibido por lei, né? Está na Constituição, acima de 70 anos é facultativo, a pessoa nem precisa ter o título. Mas às vezes aquele senhor que tem, ou a senhora, né, que tem um elevado nível de civilidade, de civismo, né, no caso, quer votar mesmo, faz questão, acontece muito, né, então é bom eles fazerem a biometria para continuar a votar. Quem não votou na última eleição pode votar nessa? Pode sim. Só a pessoa que ficou 3 turnos seguidos, né, sem votar. Por exemplo, de 2014 teve 2 turnos. 2014 e 2016, por ser Batatais, só tem um turno mesmo, né, porque é uma cidade de menos de 200 mil eleitores. Então, aí se aconteceu isso, da pessoa nem justificou, nem pagou multa e nem foi votar, não fez nada, aí cancela, quando fica 3 consecutivos. Mas, por exemplo, a pessoa ficou 2 sem votar, e 2 turnos sem votar, e depois votou ou justificou, e depois faltou de novo, não cancela, ele continua regular, porém sem quitação eleitoral. Ou seja, ele não está quite, mas ele está regular, então ele consegue votar, mesmo não estando quite. Agora, se a pessoa deixou cancelar o título, aí não tem jeito. Aí a pessoa tem que fazer a biometria até 9 de maio, que é o prazo para fazer, né? Para a pessoa regularizar, para a pessoa fazer a transferência e fazer o título pela primeira vez, né? As pessoas que têm, com relação às deficientes,
Tem alguma especialidade, alguma coisa diferente esse ano na eleição? Não? Para tirar título também, renovar? É assim, no caso já tem algum tempo, tem um método que a pessoa, quando a pessoa tem muita dificuldade ao exercício do voto, aquelas pessoas com dificuldade de mobilização, né, de chegar ao voto, né, ao local de votação, ela tem como requerer ao juiz, né, a dispensa da obrigatoriedade do voto. Então, nesse caso excepcional, a pessoa faz o requerimento, ou algum parente, por exemplo, ou então, quando a pessoa é interditada, né, o curador faz, né, faz o requerimento, junta comprovante, atestados médicos, né, que comprova essa incapacidade, né, essa dificuldade excessiva, onerosa, extremamente onerosa para o exercício do voto, né? Então, a pessoa obtém uma certidão de quitação por tempo indeterminado. Então, a pessoa ela se torna facultativo o exercício do voto. Ela não, como se fosse maior de 70 anos, né? Então, ela não necessariamente precisaria. A Justiça Eleitoral, ela tenta melhorar cada vez mais a acessibilidade. Sempre a gente faz vistoria nos locais de votação e solicita aos responsáveis pelos locais para tentar fazer da melhor forma possível a acessibilidade no local, no prédio, né, para que pessoas com deficiência ou com dificuldade de andar, de locomoção, consiga exercer o seu voto, o seu direito de voto. Tênia, como a gente falou da biometria, que não é obrigatória para Batatais esse ano na eleição, mas o pessoal está vindo, está fazendo, que é importante não deixar para a última hora. Exatamente. É muito importante tentar agora que está um pouco mais tranquilo, embora assim está tendo bastante movimento, mas é um pouco melhor do que deixar para a última hora. Um exemplo, aqui a gente, no nosso eleitorado é de 43 mil eleitores, certo? E nós já fizemos, o dado atualizado de hoje, 12.323 eleitores que estão com a biometria, ou seja, em torno de 28%. Eu acredito que vai ultrapassar os 30% até 9 de maio, mas vai faltar ainda 70%. Né? Então, o que acontece? O tribunal, quando ele determina que seja obrigatório no município, normalmente dá um prazo de 1 ano. Então, imagine só, daria um ano para fazer 30 mil, 70% do eleitorado. Então, quer dizer que o movimento vai aumentar muito. Né? De repente, as filas de espera vão aumentar muito. Então, quem puder vir, né, fazer a biometria já, é bom, porque já evita esse transtorno, de repente, de ter muita fila depois, quando for obrigatório mesmo, certo? Que provavelmente vai ser para depois dessa eleição de 2018. Bom, o cartório deve realizar um mutirão agora no mês de abril. Como vai funcionar esse mutirão? O tribunal ele ainda não definiu as datas, mas a gente acredita, pela experiência, né, que nos últimos finais de semana, ou pelo menos o último final de semana antes do dia 9 de maio, que cai numa quarta-feira, né, a gente costuma trabalhar sábado e domingo para poder dar conta da demanda, porque costuma aumentar bastante. Né? Muita gente às vezes deixa por última hora, né? Então acaba aumentando muito. Então, e também tem gente que não pode vir durante a semana, né? Então, o tribunal, pensando nisso, ele acaba fazendo os cartórios abrir no sábado e domingo, normalmente algumas semanas antes, né? Mas vai ser divulgado, a gente vai divulgar para a imprensa, né, os dias certinho quando o tribunal definir, os dias que for abrir sábado e domingo. Bom, então, vamos deixar claro que tem que deixar o título regularizado, fazer a biometria, porque precisa-se do título para viajar, para um monte de coisas. Sem ele, a pessoa não fica restrita. Então, vamos ficar em dia. Exatamente. Por exemplo, a pessoa que vai fazer uma viagem internacional, ela tem que estar kit para emitir o passaporte, né, a emissão do passaporte. E também por exemplo, para se matricular em instituição oficial de ensino, como, por exemplo, faculdades, né, é necessário para obter empréstimo em instituições bancárias do governo, como, por exemplo, Caixa Federal. Né? Então, é importante para evitar transtorno mesmo, porque às vezes a pessoa não se atenta, né, que é importante ter o título em dia, porque o título, além do exercício importante que é do voto, também é um documento, né, que é atrelado a CPF, né, a alguns outros documentos que a pessoa precisa. A pessoa deixar para a última hora, às vezes não dá para resolver de imediato, então a pessoa tem um transtorno, né? Então não é bom deixar para a última hora, porque às vezes no dia de amanhã ela precisa do título kit, né? Ela precisa estar kit com
com a sua situação eleitoral. Então, para evitar transtorno, já deixa regular seus dados, né, com a Justiça Eleitoral, para evitar problemas, né, dores de cabeça no amanhã. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E você fica agora na companhia da TV Brasil.